começar aqui mais uma entrevista do Praticadamente. O André está Olá, olá. entrando. Cheguei. Ah, Boa noite. chegou. Boa noite. Muito boa Tudo noite. bom? Tudo jóia. Então, praticamente, é... o André entrou agora, que o André chegou. Não sei se o André vai poder entrar. Eu vou ver se o André entra, porque o André, ele me ajuda na apresentação. Nós fazemos a apresentação normalmente com ele. E ele também, ele é um dos gestores, gente, que edita os vídeos que vocês veem lá no YouTube. Aquela arte toda ali, quem faz é o André, né? Aí o André entrou aí, André, tudo bom? Tá ouvindo? Então, para vocês que estão entrando aí no Instagram, vocês que estão vendo aqui um monte de pessoas que entraram, e eu quero apresentar, então, falar um pouquinho sobre essa comunidade linda, maravilhosa que tem praticamente, tá? Então, vamos lá, estamos começando mais um Papo de Terapeuta aqui no Praticadamente. O que é o Praticadamente? É um grupo de terapeutas que trabalha, né, com terapeutas de várias especialidades e principalmente com a técnica da hipnose, tá? Nós compartilhamos conhecimento, discutimos casos, expomos nossas experiências, ideias e abordagens, tá? Conforme a linha de cada terapeuta, tá? E aproveito para convidar vocês para acompanharem nossas atividades pelas nossas redes sociais, tanto no Instagram, como no Facebook, no YouTube e também lá no Spotify. E também, antes de passar a palavra para a nossa querida Lilian, eu quero aproveitar para falar sobre o nosso patrocinador, que é o Therapy, que é uma plataforma de gestão para terapeutas que vai ajudar a organizar seus clientes, suas tarefas, serviços e eventos, tudo de uma forma simples e prática, tá? E também você encontra cursos dentro da plataforma que você pode oferecer. Tá bom? Então, vou aproveitar agora aqui e passar a palavra para a nossa diretora Liliane Fling, que vai apresentar o nosso terapeuta de hoje. É isso aí. O terapeuta de hoje é um terapeuta muito especial. Ele faz parte do nosso grupo já desde o início, lá há bastante tempo. Ele é um integrante ativo. Já fez algumas lives aqui. Você pode ir lá no YouTube, que você vai ver algumas lives aí. Mas eu vou deixar ele falar, porque hoje o objetivo é uma entrevista. Nós gostaríamos de saber André, vou te perguntar, o que te levou a ser hoje o André terapeuta? Qual foi essa jornada? Você já nasceu assim, pensou, eu acho que eu vou seguir a profissão de terapia? Ou você, como foi isso? Nós gostaríamos de saber o que te levou a trabalhar com a terapia. Quais as histórias? Eu sei que tem história, André, para a história, a gente se bobear, a gente vai ficar aqui até amanhã, mas você vai ter uns 40 minutos aí para falar sobre essa trajetória para a gente fazer um resumo aí, e conforme for, eu posso até te interromper aqui para ver se tiver alguma pergunta, alguma questão aqui. Eu acho que a primeira resposta, e a mais simples, foi a inquietude da alma. Né? Nós vivemos uma sociedade que ela é meio disfuncional e a gente acaba absorvendo do meio o disfuncional mesmo do ambiente e acaba dando uma inquietude. Boa noite, Nana, minha querida, Marias, né, Nícia, boa noite a todos vocês, Lília e André. Eu acho que a inquietude da alma foi o que me moveu para chegar ao que eu sou hoje. E ainda tem muitos degraus para ascender ainda. Então, eu tinha uma família, meus pais se separaram quando eu tinha 5 anos, e nisso houve muitos conflitos na família, da qual eu não entendia muito bem o processo. E eu tinha necessidade, porque a mãe da minha mãe, ela era uma pessoa que a gente conhece, algumas como rezadeira, outras como raizeira, uma católica, fervorosa e tudo. Então,
tudo aquilo que a gente não conseguia buscar no meio social, a gente buscava através da fé. Então, eu sou um homem melita, né, com muita fé e não com pouca fé, e fui buscando minha jornada da espiritualidade, as inquietudes. Sou feito dentro da religião do candomblé, mas antes de ser feito, fiz teologia numa religião pentecostal. Também sou devoto, sou um brasileiro, né, que vai buscando tudo isso. Só que nenhuma delas sanava a minha dor. Nenhuma delas aliviava boa parte do processo, mas não respondia às minhas perguntas. Em 2017, estava ajudando uma terapeuta, em 2016, antes até, e ela falou assim, olha, o que você faz tem muito de terapia. E eu falei assim, mas que negócio de terapia, né? O que eu faço é o padrão, o senso comum do povo brasileiro. Às vezes acende uma vela, para um santo, para uma santa, às vezes vai num culto, louva, né? Faz tudo que um brasileiro faz, né? Só que mesmo assim fui oficiante da igreja messiânica, né? Fiz desbravamento numa cidade, ajudei a montar a unidade messiânica, já fazia os passes, né, com as mãos, e mesmo assim eu tinha uma inquietude, né, na alma. E aí, com toda essa busca, em 2017 apareceu um negócio chamado hipnose. Nossa, eu era apaixonado pelo Fábio Puentes. Achava incrível ele fazer o povo comer cebola achando que era maçã. Eu ficava curioso para saber o que ele falava na orelha do povo. Ele espetava uma agulha debaixo do rosto da pessoa. Eu achava aquilo lá fascinante. E eu falei assim, um dia eu vou aprender o que ele aprendeu. E isso estava assistindo Silvio Santos no Show de Calouro, na minha infância, né? Quando eu penso quem eu sou hoje. De repente apareceu um professor de BH que dava o hipnose do zero e engajei ali. Falei assim, vou aprender isso, vou fazer tudo isso. E fui alimentando, aula por aula, praticando. Não deu certo no começo, mas eu comecei a notar que aquilo que eu fazia fora da terapia realmente era algo que eu já praticava. Orientar e aconselhar pessoas, né? Buscar um estado de recurso para elas. E foi muito importante isso para mim. Aí eu tinha uma base, um pilar espiritualista, né? Porque eu já tinha a religião, já dava aconselhamento para os irmãos que frequentava. Sou bruxo, entrou. E de repente começou a embasar a coisa da ciência, a coisa de tudo isso. Eu falei assim, faz sentido. Mudou o rótulo, mas a bebida é a mesma, né? Mudou o rótulo, mas a bebida é a mesma. E aí eu comecei a me embriagar do conhecimento. E começou a potencializar os atendimentos, começou a ficar muito melhor. Eu tinha uma atitude terapêutica, meu filho teve um problema de saúde, teve que fazer uma cirurgia muito séria, e aquilo demandou uma energia muito grande, e eu continuei na busca. Aí estudei, entrei no curso. Alberto Delísola é um dos meus mentores, não dá para deixar. André Ariovaldo é outro que me ajudou a não a construir meu trilho, mas me colocar dentro do trilho, né? Aprender a falar, ver quais eram os meus nós e como isso podia acontecer. E no paralelo disso, porque hoje eu consigo assumir aquilo que eu sou como espiritualista, não como espírita, mas como espiritualista, eu busquei o conhecimento através dos números, né? Eu achava aquilo também, era outra coisa que me falavam, seu Odu é isso, o seu número é aquele. Mas que número, né? Como isso pode acontecer na vida de um ser humano? E aí eu comecei a mergulhar. Entrei na academia, Carlos Rosa também foi, falecido Carlos Rosa, também foi um mestre de ensino, e eu aprendi a numerologia cabalística. Nossa, eu olhava aquilo e falava assim, será que isso funciona? E eu não acreditava muito, mas quando aplicava dava certo. E dentro disso,
a casa espírita que eu frequentava, né, 1900 e bolinha, tinha lá os ensinamentos do jogo de tarô, caída cigana, aprendi alemão, uma série de coisas. Eu aprendi a ler a mão na quiromancia, aprendi a ler pé na, na terapia, e eu adoro isso. Irma é um querido, né, que me ensinou também a saber se meu dedo está curto ou torto. Aí eu fui... Falar da gente mesmo é sempre mais difícil, mas fui galgando conhecimento, né? Então, eu acho que a terapia me escolheu, pela história de vida que eu tenho, com as coisas, com as bagagens, com os resultados. A terapia me escolheu. Eu já tinha um hábito terapêutico, e aí chegou uma hora que não tinha como fugir mais disso. Na verdade, o Irma, o que eu saiba, ele não leu só teu pé, não, né? Ele leu também o pescoço, né? Tem uma história aí, tem história aí, né? Mas vamos deixar isso para depois, né? Mas me diz uma coisa. Então, nessa trajetória, você acabou aprendendo várias terapias, né? Tanto terapias para entender o ser humano, como para ler todo o processo dele, e como para aplicar, né? Nesse inteirinho, você, quando atende uma pessoa, o Irmo falou assim, como as terapias que você aprendeu mudou sua vida ao aplicar em você mesmo? Boa pergunta. Essas terapias que você aprendeu toda, como você utilizou na sua vida e como mudou aplicando elas em você? Falar da gente é sempre mais difícil, mas eu consigo. A resposta é, eu sou uma pessoa muito rígida, Irma. Eu sou uma pessoa extremamente rígida, né? Então, na verdade, eu fiz a numerologia, fiz o mapa astral, eu queria entender... Mas você tira a carta para você? Tiro. Você faz numerologia para você também? Eu me oriento pelas cartas. Carta... Sempre. Pelas cartas. Se eu tiver oportunidade e ela tiver fácil, eu tô com uma dúvida nisso, naquilo, se vai dar certo. Eu tô com um projeto novo para engajar e é com elas que eu me consulto. É por aqui, às vezes é pela dupla vista, que a gente chama, né? Que dentro da hipnose não verbal existe um ponto que chama dupla vista e você faz uma telepatia ali e ele sempre vai te guiando para te direcionar. Mas eu ainda quero responder uma coisa antes. Eu sou uma pessoa... Não, Búzios não. Eu sou uma pessoa muito difícil de se lidar. É que o Irmo perguntou, para quem não viu, o Irmo perguntou se ele joga Búzios. Ele não joga Búzios. Não, Sim. Só o tarô. Eu sou uma pessoa muito difícil de se lidar. E não é porque eu sou uma pessoa difícil no sentido, não dá para conversar, dá para conversar. Se tiver frio, eu vou dar minha roupa para você e aquela coisa toda. Sou muito generoso nesse sentido. Mas eu sou tóxico. Eu acho que, respondendo a sua pergunta, Irmão, descobri que eu sou tóxico, sou carente emocional, sou dependente emocional, ou estava dependente emocional, estava com essa carência. Eu tinha uma carência enorme. Então, às vezes a pessoa me olhava torta, eu já achava ruim, queria sair na briga. Outras vezes a pessoa virava as costas, eu ficava triste, deprimido. Eu e esperei... a terapia te ajudou nessa transformação toda? Ela não é simples. Não é uma terapia simples. Então, desde 2017, hoje nós estamos em 2023, hoje eu consigo chegar aqui e conversar com vocês. Eu não abri a câmera assim para conversar. E eu comecei a descobrir pessoas. Eu acho que esse foi o grande barato, né? O projeto me trouxe pessoas. O projeto do André Ariovaldo trouxe pessoas queridas, né? A Magali, o Cláudio, né? O Juliano, são pessoas queridíssimas, Lícia. E aí vou estar cometendo o erro de outros colegas que sempre estão auxiliando. Então, mas uma pergunta. Então, tudo isso que você aprendeu, você foi positivo porque você usou em você, hoje você abre câmeras, hoje você faz uma coisa, e hoje você atende também. Você atende com numerologia, com tarô, atende... Você usa o quê? Você utiliza hipnose no seu atendimento? Eu uso uma base da psicologia chamada humanista, TCC,
Mas eu considero como orientação, como bússola, para entrar no assunto, a numerologia, a kármica e a cabalística, da qual eu conheço, né? Eu conheço 2 tipos de numerologia, uso de radiestesia para fazer limpeza energética se necessário, e coloco a pessoa em transe. Eu gosto na hipnose, junto com esse arcabouço do atendimento, de uma hipnose chamada transpessoal. E me diz uma coisa, o Irmo colocou uma questão interessante. Como é que foi sair desse processo de contração, em que você estava todo cheio de situações, para a expansão com as terapias? Como é que foi? Foi doloroso, mas foi doloroso ou foi fácil? Como é que foi esse processo? Não. Ele acontece constantemente, todos os dias. Eu já atendia antes. Eu já tinha uma base de atendimento como terapeuta, só não sabia que era terapeuta. Então eu tive que me adequar como um terapeuta, trazer aquele processo, aquele conhecimento que eu já tinha para esse âmbito terapêutico, para a psicoterapia. Eu não deixei de ser aquele André de antes. Na verdade, eu me tornei uma versão 2.0. Né? Melhor porque você utilizou em você as terapias e agora você, com a sua experiência, até porque você passou por vários processos, você consegue acolher e atender de uma forma mais diferenciada, assim, assertiva, diferenciada. Eu tenho um amigo que entrou aqui, o Luiz Vaz, ele pode escrever no chat, se ele quiser, a experiência que ele teve com o atendimento, né? Que é uma pessoa querida. O processo terapêutico ele é sempre muito doloroso. Eu costumo não enganar ninguém, mas o resultado de atravessar o rio, chegar do outro lado, é ímpar, é libertador. E vale a pena, né? Vale muito a pena. Né? Eu, por exemplo, na numerologia, o número que me rege como número de missão é o número 3, para falar da numerologia. O número 3 no tarô, ele é o arcano da Imperatriz. Como arcano da Imperatriz, é uma pessoa muito expansiva, muito comunicativa, mas tem um detalhe. Pelos ciúmes e pela posse, e aí eu ia entrar porque eu era uma pessoa tóxica, eu não falo dos meus sentimentos. Eu não converso com as pessoas em relação aos meus sentimentos, de como foi a separação, de quais foram as dores, quais são as dificuldades. E muitas vezes eu conduzia a terapia do terapeuta. O Carlos Tiraboschi é um cara que eu tenho um carinho enorme. Ele me aguentou muito com isso. Ele teve muito jogo de cintura. Porque eu não falo da minha emoção. Eu acho que é demonstrar fraqueza. E ao contrário. Quanto mais verdadeiro eu for, quanto mais eu falar da minha experiência, mais as pessoas vão se embriagar, né, do caminho, da cura, do processo. E é muito bacana. Eu sou muito apaixonado por isso. E André, me diz uma coisa, quando você faz o atendimento na pessoa, né, a pessoa chega com a questão dela, você atende com todas essas terapias que você tem, ou você é específico? Por exemplo, a pessoa pode contratar só para numerologia, só para o tarô? Pode. E na terapia você usa tudo? Como é que funciona? Não. Eu uso recursos. Porque assim, tem clientes de várias vertentes. Como psicoterapeuta, eu não me coloco como espiritualista. Hoje eu me propus a falar da minha pessoa. Hoje eu me propus as pessoas me conhecerem e se sentirem confiança de me procurar para se tratar, né, com aquilo que eu aprendi. Então, estou falando um pouco mais de mim. Mas se a pessoa me procura para fazer uma hipnose, eu não vou contar para ela que eu faço uma radiestesia. Eu não vou contar para ela que eu posso fazer a numerologia dela e entender quais são as dores dela. Eu já vou ter essa informação na anamnese, porque ela me procurou, vai ser uma conversa prévia, e ali eu já faço o que a gente chama de sigilo, né? Que é a redução do nome. A redução da soma do nome vai dar o número de impressão, de expressão, número de destino, vai dar o número de missão, vai dar as lições kármicas da vida passada, vai dar o futuro dela, se for necessário olhar. Eu não costumo olhar o futuro. Eu não interfiro isso nas pessoas. Eu olho, né? Dentro disso, uso a dupla vista da hipnose não verbal, né? Para referência.
Aí eu olho e aí eu é, sugiro. Sugiro, olha, existe a possibilidade de você ir por esse caminho ou por aquele para você escolher e não perder seu livre-arbítrio. É um aconselhamento. Um Emendando, aconselhamento de bem-estar. emendando o que você está falando, Vila, a Inês, ela perguntou se você junta técnicas no mesmo atendimento, como tarô, numerologia, hipnose, se você faz, emendando o que você estava falando. Para atender como terapeuta, não. Para atender como tarólogo, sim. Porque eu utilizo do recurso da terapia, da TCC, da humanista, para embasar o simbólico de cada arcano. Né? A gente vai ver muito isso na internet. O arcano é arca, arquétipo é símbolo, aquele símbolo representa uma imagem na pessoa, e com esse símbolo a pessoa ela vai ter um direcionamento para onde ela quer ir. Devo mudar de emprego? Não devo? Devo ir para a direita ou para a esquerda? O símbolo vai dizer, olha, a placa está dizendo, vire para a direita ou para a esquerda. Certo. E detalhe, E você... meio corpo também, tá? O corpo fala. Porque a mente mente, mas o corpo desmente. Gostou dessa, né, Exatamente. Uma das leituras do corpo que você aprendeu, nós fizemos o curso com o Irmo, né? Foi a análise da personalidade através dos pés, né? Que nós acabamos olhando os pés das pessoas, começamos a ter esse péssimo hábito, né? De olhar assim, discretamente. Se é dedo longo, dedo curto, como é Mas que é. essa E aí a gente olha para o corpo, aí vê o pescoço mais curto, mais comprido. Não, mas essa mais gordo, mais transcendência também acontece nos números. Né? Tanto como a numerologia cabalística, como a kármica, o enneagrama, ele vai ter o seu simbolismo no comportamento. E eu acho que essa é a arte do terapeuta. É trazer um conhecimento que é milenar para agora e traduzir. Se seu rosto é afinalado, você vai ter uma vibração 6. Se o seu rosto é mais quadrado, você vai ter uma vibração 4. Onde estão as suas couraças? Né? Não é científico, mas o resultado se comprova. Né? É verdade. Inclusive, o Irmo juntou isso no livro dele, né? Que entra com enneagrama, com não sei o quê. E nós, terapeutas, fazemos isso, né? No caso, você junta isso, né? Numerologia, tarô, toda essa parte, né? De hipnose. Toda essa parte de hipnose, ela roda desse jeito. Ela vai falar. Então, assim, ó, como a Inês perguntou, né? Eu sei como é que funciona. Porque olhando para o corpo, sabendo qual é a vibração do número, e se você somar a redução da soma, o número de destino, o número de missão, você vai ter uma caracterização daquela persona. Só que tem um jogo no tarô chamado mandala astrológica. Ela é feita com 12 cartas, 12 arcanos maiores, 12 arcanos menores, e aí tem uma carta de questão. Quando você faz esse jogo, você sabe como é que o cliente está vindo para você. Porque não é todo cliente que eu aceito mais. Antes eu aceitava. Eu tinha uma necessidade, né, como uma pessoa tóxica, tinha uma necessidade de ajudar as pessoas, eu queria salvar o mundo, queria ser Superman. E aos poucos a vida vai te colocando no lugar. Aos poucos a vida vai te fazendo vida. Então, você joga no tarô, tal pessoa veio te atender e saiu falando mal de você. Acontece em qualquer lugar. Aí eu vou lá no jogo, dou uma espiada, né? O que ela não gostou. Normalmente, o jogo, que não é nada fofoqueiro, me conta que eu fui muito verdadeiro. Que a pessoa, às vezes, não está preparada para ouvir aquilo que ela veio buscar. Aí me acalma. Aí fala assim, não, agora tá tudo bem, agora já sei, ela não vai voltar. Mas dá 6 meses ou menos, a pessoa aparece. E minha avó tinha uma frase, que dor de barriga, mundo é redondo, né? O mundo dá a volta e dor de barriga não dá uma vez só. Quem nunca, né? Então, Verdade. o jogo, ele te protege, eu acho. Eu acho, não, eu sinto. O jogo te protege, porque ele te dá uma visão, você se torna um visionário na terapia. Eu já falei, eu sou um defensor. Fala. O Irmo é muito engraçado. Como você lida hoje com a síndrome da mulher de malandro? Como assim?
Não entendi. Se eu levar em consideração que meu pai é narcisista, e hoje eu estou entendendo através da terapia, olha, eu acho que a maior dor é você descobrir que as pessoas que deveriam te proteger são aquelas que te agridem. Elas te protegem para ninguém mais te alcançar, mas elas mesmas te agridem. Então, eu vou levar isso para o Corpo Explica. Eu tenho muito do masoquista, além do oral e do rígido. Eu acho que o que mais vem na frente é o masoquista, de suportar pressão. E ele tem um rebote dentro da mente. Ainda é difícil, irmão. Ainda é difícil você lidar com tudo isso. Porque isso te cria uma fidelidade. É como se meu pai, minha mãe, fosse o senhor do casarão e eu e meus irmãos fosse da senzala. A gente sempre tá criando para ser servido a eles. O Érico pergunta aqui, o jogo então traz uma vivência visceral, né? O André entendeu a pergunta. O jogo então traz uma vivência visceral, que ele está falando, né? Então, vai da escala do seu conhecimento, né? Porque tem isso, são horas dedicadas. Para ser terapeuta são 10 anos, né? E para ser tarólogo? São várias combinações de cartas, são vários tipos de jogos, né? Emendando aí, a Inês pergunta se os valores dos atendimentos mudam. Você falou que são várias escalas, várias... E como é que você lida com tudo isso? Eu gosto de um jeito para... Às vezes eu tô muito serelepe, assim, eu entro numa rede social e falo assim, ó, Pix de R$5 e as pessoas fazem as perguntas. Às vezes eu tô curioso para saber. Sabe aquele dia que você tá com o comichão, você fala assim, eu quero saber, né? Cara de quê? Não tomo conta da vida de seu ninguém. Aí você vai lá, abre o negócio e o pessoal manda o Pix e aí você joga ali 3 perguntas, né? Aí você fala assim, tem um jogo que você joga uma quantidade menor de cartas. Com 3, 4, a pessoa já tem uma dúvida, ela só quer aquela resposta, você já joga aquilo, e tem um jogo mais completo, né? Que ele vai falar sobre sua personalidade interna, sobre sua personalidade externa, sobre como as pessoas te veem, qual a vibração de número que vai te levar para frente, quando você está negativo, onde vai estar o arquétipo que te segura, vai ter vários números que vai colocar ali. A Números é sacana, né? É que ele tá doido para saber qual o tarô que você joga. Se é o egípcio, qual o tarô que você... Wait. Sempre o Eight. É sempre o Eight. O Eight tem um simbólico, assim, de cartas, né? Ele é feito um ritual, você faz uma ritualística nele, para colocar a sua mente conectado Acabou com a minha fala científica de estudo da TCC, junto com o Alberto Delise. Né? Eu adoro a espiritualidade, mas eu gosto de ser visto como uma pessoa séria. E sou, né? Eu gosto o André, ele joga o tarô, gente, mas ele gosta também muito da parte científica. Então ele gosta de fazer um embasamento, né? Ele botou. Ele gosta de ter um embasamento. Isso é muito legal, né, André? Eu não gosto de provar minha terapia como ciência, mas eu gosto desse conhecimento científico, né? Gostou, né, Alicia? André Vila, e qual que é... Você tem uma procura assim maior do pessoal? Mulheres, meia idade, tá mudando um pouco, né? Tô tendo a figura masculina mais presente no jogo. Mas normalmente é relacionado com o lado profissional. Eles têm uma demanda emocional, assim, carente. O negócio é assim, ó. Como eu venho de uma experiência de uma síndrome aí, como é que você falou, irmão? De Gabriela, mulher né? Do malandro. De mulher de malandro, tudo. 80%. Se você traz o amor de volta. Não trago. Tá te zoando. Eu oriento a se descobrir e a melhorar cada dia mais. Eu acho que o segredo da vida é trazer o amor de volta para dentro. Aquele amor ágape do self. O amor próprio, né? Trazer o amor próprio de volta. Hein, André? Trazer o amor próprio de volta, né? Eu gosto muito disso, né?
Essa é a carta que me rege. Né? Essa é a carta como as pessoas... a temperança. Ela fala de uma proteção espiritual, por exemplo. Ela fala de uma fé interna, que a gente sempre tem. Ela fala de um calor da mente, de uma irradiação de luz, né? Ela fala de anjo, né? A asa ela vai ter a representação do elemento ar. Ela mostra o arcanjo com um pé na terra, ou seja, se eu reencarnei, eu preciso trabalhar aqui. Não adianta eu querer ser borboleta que não vai ajudar. O outro pé na água, porque tem uma psique desenvolvida, e ela tem as ânforas. Nas ânforas, por exemplo, ela fala que toda vez que eu me mantenho parado, eu estou procurando meu dedo, toda vez que eu me mantenho parado, água parada apodrece. Pelo menos assim que eu aprendi, né? Água parada apodrece. Então eu sempre tenho que estar em movimento, seja mental, seja físico. Essa é a carta que me rege. Eu descobri isso quando eu fiz a numerologia kármica, e eu somei o dia do meu nascimento com o dia do mês do meu nascimento, ele foi dar um número de redução de soma. Eu falei assim, eu tenho 14. Mas o número que me fortalece é sempre o mental e a fé. Entendeu? Falar da gente é sempre mais difícil, mas é gostoso também. Hoje eu tô adorando. Nós estamos querendo saber aí também como você assim, você falou de todo esse processo terapêutico. Então, nós já vimos, o nosso corpo é 70% água, é verdade. Nós já vimos que a terapia, ela ajuda primeiro ao terapeuta, depois ao próximo, né? Porque o terapeuta, né? Nesse processo todo eu te pergunto, você faz terapia? Porque é sempre importante a gente perguntar ao terapeuta se ele faz terapia. Você faz terapia? Constantemente. Eu adoro essa rede de amizade, ela é saborosa. Se tem uma experiência que eu vou guardar dessa vida, porque vida é muito passageira, é que eu encontrei pessoas especiais. Não tem como eu contar minha história e não contar a minha concha de retalho. Cada pessoa, cada contribuição, cada momento, porque eu já tive numa situação de saúde muito, muito puxada e não era terapeuta, já está indo para mais de 10 anos e não tem um amigo para contar, né? De você ter que sobressair ali na luta, porque cada brasileiro tem sua história para contar e eu vou ter a minha e eu adoro contar ela porque eu me encho de orgulho disso, mas eu não tive amigo, tive poucos amigos. Hoje meu jardim está florido. Hoje eu cultivei minha terra, arei, daqui a pouco só vem borboleta, mas olha. O Irmo pergunta aqui, você fica magoadinho com os seus terapeutas? Os terapeutas se magoam. Puto da vida. Como assim? Puto da vida com... Ele se invoca com os terapeutas. Não, eu já tenho todo esse arcabouço, André. Eu tenho todo esse arcabouço. Vou voltar a conversa para mais informal, né? Eu tenho todo esse arcabouço. Eu já estou passando por terapia. Aí, o próprio terapeuta, o Pedro, querido, falou assim, André, você vai ter que liberar a coraça, né? Você está na tampa do seu conhecimento. Então, a gente está patinando. Você precisa encontrar alguém que libere essa coraça. Mas o fato que essa história da mulher de malandro, ela causa trauma. E eu há pouco tempo, recentemente, eu descobri que eu tinha um transtorno de estresse pós-traumático. Não deu nenhuma neurose, nada disso, mas eu tinha transtorno de estresse pós-traumático. Então eu tinha medo de sair, tinha medo de conversar com pessoas, tinha uma série de situações. Até hoje, se a Maria Ribeiro estiver aí, dá um oi, né? Ela sabe disso. Eu tenho dificuldade de visitar ela, assim, porque eu tenho sabe gato escaldado? Chega perto das pessoas, ele fica tudo assim, não sabe se aquilo que fala... Hoje não mais, não tanto, hoje eu tô mais tranquilo. Não sabe se aquilo que vai falar vai agradar ou não. Eu tinha tudo isso. Bom, voltando pro que o irmão falou, o irmão deu a ideia de falar assim,
olha, você para resolver essa tampa, porque ele concordou meses atrás, né? Você precisa tomar psilocibina. Ah, não, não. Eu vou ter que tomar psilocibina. Não dá, né? Eu sou tão rígido na mente, minha mente ela roda tão rápido que até para frear ela é difícil. Primeiro eu fiz a experiência do rapé. Já pela orientação do Irmo que está aqui. Ele é um terapeuta excelente, um coração. Aí eu fui lá, né? Falei assim, não, vamos no rapé. Ariovaldo, a Lícia estava junto nesse dia. Vou te pôr no jogo, Lícia. Vamos lá? Pá! É aquele negócio que meu cérebro caiu. Entrou o rapé para um lado, na orelha caiu o cérebro. Aquele negócio dói pra caramba, né? Não deu efeito. Não fui no banheiro, não fiz nenhum, nem o dois. Fiquei ali, de boa, tá. Então tá. Minha cabeça é muito rápida. Fui eu, né? Fiz a iniciação, fiz a consagração do Daime, né? Meu negócio não tá tomando aqui, não tá subindo. Fiz a consagração no Daime, pá, Daime. Cadê o efeito do Daime? Eu não vou beber mais esse negócio. Não, esse negócio é ruim para um cachorro. Não vou beber mais. Eu sei como é que faz. Hiperventilação. Respirando com o nariz bem rápido, chapei, pá, deu uma brisa. Legal. Comecei a resolver umas questões internas. Aí falei assim, tá, mas ainda não é o que eu queria. Não chegou nas respostas que eu queria. A Lilian, danada da Lilian, me deu o site. Consegui. Vai todo mundo na roda. Eu não danço sozinho, não. Consegui a psilocibina pelo telefone. Fui lá e pá. Aquele negócio tem um sabor tão ruim. Parece sucrilhos velhos, sabe? Eu me senti a própria vaca mastigando aquilo, não conseguindo engolir. Bom, o negócio vai rodar, vou chapar, né? Nada, de novo. E aí comecei a destravar muitas coisas, né? E o Irmo ficou de me atender, né? Ele sabia que eu tinha esse transtorno de estresse pós-traumático, e numa live ele falou assim, agora eu sei porque eu não te atendi, porque eu não sabia que você tinha transtorno de estresse traumático, mas na hora bateu no pé e subiu na cabeça. Como assim você não sabe se eu tô te contando isso? Se minha batalha desmanchar esse negócio? Sobrou, Irmo. Como assim? E aí... Bateu no pé, tá bem característico mesmo do Irmo. É bem Irmo. Não, mas desce no pé e sobe. Aí eu falei assim, poxa, mas eu tô te falando que eu tenho esse transtorno. Né? Bom, eu quero o quê? Ó, tem uma pergunta aqui muito interessante que eu quero fazer para você, que foi a Inês que escreveu aqui no chat. Ela perguntou, você tá me ouvindo direito, André? Tô. Tá, ela perguntou aqui, você já teve algum atendimento que te marcou a sua vida ou aquele que lhe te deu certeza que estava no caminho certo? Entendi. É difícil essa, hein? Sim. Sim, mas talvez não seja o caso, né? Eu vou... O Inês pegou no... Eu vou pro âmbito da terapia, assim... Vocês já conhecem por outras conversas, mas eu tenho algumas que me marcaram. O caso Theo foi uma, que eu não sei como agradecer aquele espírito, aquela alma, generosidade que teve comigo. No mergulho do sofrimento e a escolha... Eu nunca vivenciei algo daquela magnitude. Eu tenho um carinho enorme pelo irmãozinho espiritual chamado Theo, por uma família que confiou em mim no processo terapêutico e que tinha tudo para dar muito ruim e deu só um pouco ruim, né? Então, era uma das minhas buscas na hipnose, era isso. Quando eu descobri
que muito do que se tratava a terapia tinha a ver com o processo energético do corpo, tinha a ver com uma série de coisas. Esse é uma dor que eu carrego, mas com carinho, com ternura, e que se você estiver disposto a ouvir, eu até conto. Então depois você Mas, conta essa história, porque nós não temos também tanto tempo, e eu vou fazer um comentário aqui, do Irmo, que ele colocou lá. Eu não sabia, mas... Eu sabia, mas não sabia o quanto isso era tão profundo. Depois ele botou: o livro O Corpo Guarda Suas Marcas chegou para me preparar para o seu atendimento. Nós vamos fazer o estudo desse corpo aí, desse livro também. Enfim, nisso tudo, gente, se bobear, a gente fica aqui com o André 3 dias tem ou mais. história. Tem história. Mas como o nosso intuito aqui é conhecer um pouco do André, e vocês podem ir lá no YouTube ver os vídeos, que o André tem vídeo de numerologia, tem os vídeos lá no YouTube que vocês podem ver. Então, assim... Posto a montar mais, né? Como você falou. Vamos fazer mais. E aí, ele vai preparar com certeza outras lives aí com a experiência dele, que ele tem muita experiência, muito conhecimento para nos transmitir. Eu vou pedir ao André aqui para ele passar para a gente, se alguém quiser o teu atendimento, quais os tipos de atendimento que você faz, aonde te procurar, como te encontrar para contactar, se você atende presencial, se você atende online, que lugar, de onde você está falando, que a gente acabou sem saber de onde você está falando. Eu falo da terra do vinho, eu falo de São Roque, né? Eu falo como é que se fala? Do Mediterrâneo brasileiro, que fala, né? Lá da Europa. Porque é um dos únicos lugares do Brasil que tem como parque de diversão, uma pista de esqui, né? De tão gelado que é aqui. Fala aqui perto de Jundiaí, Sorocaba, né? De Biúna. Eu gosto de atender presencial e hipnose não verbal. O atendimento de tarô, da numerologia, ele é encomendado. Né? Então a pessoa entra em contato e ela fala assim: olha, eu estou com uma questão, o que meus números estão falando? Quais são os meses difíceis do ano? Né? Então, aí você consegue, pelo estudo, mandar em áudios pelo WhatsApp, por exemplo. E eu até acho melhor, porque a pessoa fica com aquele áudio gravado. Se ela salvar as lives, os áudios mandados, o simbólico, tudo, eu acho muito mais limpo, mais clean. Então, eu prefiro atendimento online. A pessoa contratou um jogo de tarô, ela especificou o que ela quer, eu vou falar assim: olha, para você esse jogo serve, né? Ou a pessoa quer ver tudo. Se ela quiser ver tudo, senta que ela vem história, porque também para contar a vida das pessoas, e eu não tomo conta da vida de seu ninguém, não tenho papo na língua não. Eu mando ver, eu solto tudo que estiver aparecendo ali. Evito de contar perdas. Não espere que eu vou te contar a saúde de algum parente, se vai morrer ou se não vai, ou alguma coisa assim, que eu não vou. Mas vai fazer uma fofoca da tua vida, eu vou, né? Te contar pra você mesmo as coisas que tá te acontecendo. Cada que é bom demais, né? Saber quem gosta, saber quem não gosta. É conversa tricô, sabe? Aquele negócio, você chegar junto, assim, ó, tá dando tal número aqui, ó, você vai pisar no buraco, vai quebrar o pé. Faz isso não, vai pra ali. E esse é o jogo. O sentido do terapeuta é orientar e trazer saúde à vida da pessoa, né? Então, quem quiser um atendimento ou de terapia, ou de numerologia, a terapia, você utiliza a terapia com técnicas, várias técnicas, você é psicoterapeuta, né? TCC e várias outras lá. E hipnose também, né? Você utiliza também hipnose. Também a numerologia, tarô, a pessoa entra em contato com você e contrata, acerta lá o serviço, e você pode atender online. E a Pix, agora tô chique. Eu montei meu Pix. Tá certo. Você faz o pagamento via Pix e o negócio vai que vai. Tá certo. Eu adoro essa certo. brincadeira. Mas assim, então ó, é isso aí. Facebook, Instagram, YouTube, vou começar a movimentar esse canal também. Né, Alice? A gente está para montar, já tem um site montado aí, procurando pôr para rodar. Meu telefone é 11, né?
99720-6655. E eu quero mandar um beijo para minha mãe, para meu pai e para você, Xuxa. Tá certo. Ou então entra no Instagram. Qual o nome do teu Instagram? André Ricardo Vila. O André Ricardo Isso. Vila. É só entrar em contato. Isso. Tem uma demanda, tudo, a gente faz uma anamnese, daí dá o valor e a pessoa decide se contrata ou não. Tá certo. Aí você pode me ver no Kawaii, você pode às vezes me ver no TikTok fazendo jogo ao vivo ali, ó, dando uma curiada. Às vezes eu abro ali, jogo, depois eu apago, sabe? Eu dou uns... Que a gente não quer fazer fofoca da vida sem ninguém, a pessoa aparece, a gente faz também uma fofoquinha ali. Ó, e tem várias pessoas aqui no chat. Tem várias pessoas aqui no chat que já foram atendidas pelo André, que estão falando ali que foi muito bom, pessoas com atendimento diferentes. E é isso aí. Parabéns, André. Eu conheço o André há muitos anos. Já há muitos anos também não, né? Mas há alguns anos. O André realmente ele teve uma evolução enorme. Você faz entre uma parte terapia de 17, viu, minha querida? Você já tá terapeuta antiga já, viu? Nós trocamos muita terapia, muita experiência, muita coisa, e o André também tem um salto aqui, como o pessoal falou. A terapia é algo maravilhoso, ajuda muito todos nós aqui passamos por terapia e é muito bom. Bem, a coragem a Maria está falando aqui, também dando um testemunho dela aqui, muito legal. Então é isso aí, gente. Agradeço, André. André, você quer falar mais alguma coisa para eu passar a palavra para o André? Eu quero. Nós começamos a prosa agora, já vai acabar? Já 1 hora. Tá, joia. Obrigado. Eu quero agradecer muito, né? Assim como mensagem, se eu pudesse explicar para alguma coisa para uma pessoa que vai vir assistir depois, é que às vezes você ama e não sabe que ama. Às vezes você tem dificuldade de aceitar seu pai e sua mãe. São tantas histórias dentro desse processo, dessa linha de vida que você vive, que você precisa fazer um realinhamento. E amar não quer dizer estar junto, não quer dizer estar grudado. Amar quer dizer, eu reconheço você em minha vida. Minha mãe, meu pai, eu reconheço vocês. Eu sou a experiência de vocês no tempo de agora. E a terapia te ajuda nisso. A numerologia vai te ajudar nisso, o tarô vai te ajudar nisso. A se descobrir. E descobrir é olhar para dentro. É olhar para dentro e ver que as pessoas que você briga todos os dias, que você acha que não gosta, às vezes você gosta, mas você não tem permissão. Você não tem permissão de gostar. Você está tanto no sofrimento, nas dores, que você acaba não olhando isso. E aí eu respondo uma coisa que eu li na conversa hoje, né? O Corpo Guarda as Suas Marcas é um livro maravilhoso. Deveria ser um livro de cabeceira de todo terapeuta, que já tem os recursos para se resolver isso. O Corpo Guarda as Suas Marcas me deu o entendimento de que eu posso aceitar meu pai e minha mãe do jeito que eles são. Eles são eles, eu sou eu. Então, eu sou um terapeuta hoje saudável, eu acho que é a palavra. Então, aquilo que eu aprendi até aqui, se aparecer alguém abaixo, eu vou atender, vou acolher e vou ensinar. Se o problema desse terapeuta, desse cliente for acima de mim, eu vou buscar alguém para poder ajudar. Que nem tudo eu posso resolver, estou descobrindo. Perfeito. Deu um corte isso, né? Eu gosto dessa palavra, mas dá um corte. Não, perfeito, André. É isso aí. Isso daí espelha justamente você. Tudo que você falou é perfeito. Mas é isso aí, olha. Infelizmente, é que nem você falou, nossa, já o tempo passa. E o tempo passa quando o papo é gostoso, né? Então, Lilian, André, infelizmente, estamos encerrando mais um bate-papo de terapeuta. Tivemos, tá? Em nome do Praticadamente, agradecemos imensamente a todos, né? E que estiveram aqui presentes, e ao nosso querido terapeuta André Vila. Tá? E sigam nossa comunidade no Instagram e também no canal do Praticadamente, lá no YouTube, e se inscrevam, tá? E compartilhem
para poder divulgar mais e mais essas informações. Tá? Juntos podemos podemos fazer a diferença e transformar vidas. Tá? E se você quiser Me chame sempre que eu venho, hein? se você quiser saber mais sobre o nosso patrocinador, eu vou deixar o link aqui, que é o Therapy, vou deixar o link na descrição desse vídeo que vai ficar gravado e vai ser postado lá no YouTube nesse fim de semana, tá ok? Então, vamos nos despedindo e a gente se vê no nosso próximo bate-papo de terapeuta. Até lá, pessoal! Tchau. Muito obrigada a todos. Até lá. Beijo no Tchau. coração. Acabou.